Hoje existe um uso abusivo da semaglutida, que é uma medicação para se tratar diabetes e obesidade, sem receita médica. Então isso é um alerta que a gente deixa para as pessoas utilizarem essa medicação com acompanhamento médico especializado. Hoje existem inúmeras formas na internet, comércio em relação a versões não regulares da semaglutida, que seria o Ozempic, né? Ou logo nós vamos ter o Wegovy, que é na dose para a obesidade. O Ozempic ele é 1 mg com indicação de bula para diabetes, e nós vamos ter o Wegovy 2,4 mg para a obesidade. Mas a gente já tem visto implantes de semaglutida, isso é falcatrua, não caiam nessa. Filme sublingual de semaglutida, isso não é adequado. Semaglutida em gotas também não é adequado. Nós temos sim aprovado para diabetes uma semaglutida via oral, que precisa o acompanhamento médico também, que se chama Rybelsus, para diabetes por via oral com ajuste de dose. A questão toda da semaglutida é que é uma medicação que, pelo próprio mecanismo de ação, ela é uma cópia de um hormônio que, quando nós comemos, o nosso intestino libera. Esse hormônio, ele além de diminuir o esvaziamento gástrico, ele sinaliza para o nosso cérebro em relação a aumentar a saciedade e diminuir o apetite. Esses são os mecanismos principais. Então, fisiologicamente, nós produzimos esse hormônio e nós temos uma enzima, esse hormônio chama GLP-1, por isso que a semaglutida ela faz parte da classe dos agonistas, dos remédios semelhantes ao GLP-1. E nós temos uma enzima que, depois que a gente come, ela rapidamente degrada o GLP-1, que é a DPP-4. Então, a pesquisa, a ciência fez uma molécula que ela é mais resistente à degradação dessa DPP-4, então esse hormônio fica agindo mais tempo no nosso organismo, dando uma saciedade mais prolongada, diminuindo o apetite, mexendo num sistema que nós temos no nosso cérebro, que é o sistema de recompensa. Eu estou triste, eu como, eu estou feliz, eu como, eu estou cansado, eu como, eu estou com sono, eu como. Essa medicação ela tem o poder de modular, e isso também diminui o que nós chamamos de busca ativa, né? Então aquela vontade que a gente tem de ir atrás da comida e dar uma beliscada. Então nós temos um nível de evidência muito bom de que essa medicação ela é útil quando bem indicada para tratamento da obesidade. Não existe uma canetinha mágica solta por aí. Também é importante mostrar que esse medicamento ele demonstrou proteção cardiovascular, renal também, mas mais ainda um estudo recente que se chama SELECT, feito com um número maior do que 17 mil pacientes controlados com placebo, evidenciou diminuição de mortalidade em 20% entre quem usa e quem não usa, pacientes obesos usando a dose de 2,4. Então isso foi um alento na ciência, né? Essa molécula ela foi considerada a inovação do ano, uma das inovações do ano passado, né? Isso realmente está mudando o olhar do tratamento da obesidade para a necessidade de nós aumentarmos o acesso da população ao tratamento ético, científico, não milagroso, né, da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, ela é recidivante, ela é progressiva, ela é multifatorial, não existe cura, existe controle da obesidade, e a semaglutida é uma das ferramentas. Nós temos a liraglutida, que também tem um efeito um pouco menor, mas é bem importante. Nós temos a associação da naltrexona com a bupropiona, que também mexe nesse comer emocional. Nós temos o orlistat,
que inibe a absorção de gordura. Então, o médico treinado, bem formado e verdadeiro especialista, ele tem condições de orientar você de uma forma adequada, com essa visão de tratar a obesidade, não apenas emagrecer, e de manter o peso perdido a longo prazo, né? Hoje é uma ciência a prevenção da recuperação do peso perdido, ou seja, prevenir o reganho de peso, que é um mecanismo que hoje nós consideramos como fisiológico. Depois que a gente emagrece, o nosso organismo ele percebe que algo errado aconteceu e ele faz internamente nós aumentarmos a produção de hormônios que aumentam o apetite, ele diminui a produção dos hormônios que dão saciedade e ele mexe na taxa metabólica basal, que seria o quanto a gente gasta de energia no dia a dia. Então nós gastamos menos, então acumulamos mais gordura e acabamos reganhando peso. Então o reganho de peso ele é algo fisiológico. É importante que os pacientes saibam disso e que eles criem um sistema de vigilância, que eu gosto de chamar de peso alerta ou peso sentinela, aonde com um ganho pequeno de peso o indivíduo já deve voltar a reintensificar os cuidados de alimentação, de exercício, usando ou não medicação. Aí eu aconselho que ele discuta isso com o seu médico, né? Então reganhar peso, esse efeito ioiô, esse efeito sanfona, ele é algo fisiológico, é sinal que o organismo é regulado, num nível mais alto, mas ele é regulado. Inclusive quem não reganha peso e não está se cuidando, a gente deve até investigar alguma causa secundária que esteja talvez contribuindo para o indivíduo não reganhar peso. Essa é uma visão importante da obesidade, para se entender que não é com uma canetinha ou duas que a gente vai vai se tornar magro o resto da vida, né? Eu gosto de dizer que isso é um preconceito, né? Obesidade não é uma questão de opção. O indivíduo não é obeso porque ele é relaxado, porque ele tem fraqueza de caráter. Ele tem, óbvio que associado a um estilo de vida, ele tem mecanismos que fazem ele gastar menos energia, depositar mais gordura e assim por diante. Então esse indivíduo não pode ser estigmatizado, nós não podemos ter, nem ele pode ter preconceito, né? Hipertensão arterial, diabetes, a gente aceita que é uma doença crônica, que a gente usa remédio, baixa pressão, baixo diabetes, mas obesidade não. É preciso que se tenha uma fórmula mágica que o indivíduo use, emagreça e depois nunca mais volte a engordar. Isso é um erro conceitual, né? Uma mudança de paradigma.